Olá, meus queridos, boa tarde. Vamos iniciar agora os nossos estudos de português. Peço que todo mundo pegue o seu módulo e abra na página 59. Vamos começar? Aí no livro de vocês, o tema cardápio. E aí no vídeo eu trouxe, um exemplo de cardápio da nossa vida real. Vamos lá saber o que é que contém no cardápio. Não são só os astronautas que precisam de alimentação equilibrada. Uma das maneiras de as pessoas garantirem uma boa alimentação é seguindo um cardápio elaborado, em geral, por um nutricionista. Número 1. Leia o cardápio a seguir. E aí no livro de vocês tem este cardápio aí, que aí no vídeo vocês podem enxergar ele de forma pequenininha, mas só que ele está em um tamanho favorável, no livro para que vocês venham fazer a leitura. Me acompanhe. O esquema alimentar deve ser composto por 5 a 6 refeições diárias, incluindo-se café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Cardápio de um dia, idade pré-escolar a escolar. Alimentação variada que inclua todos os grupos alimentares. Café da manhã, leite integral, uma xícara de chá, achocolatado, uma colher de sopa, margarina, meia colher de sobremesa, mamão papaya, meia unidade, pão francês, meia unidade. Isso é para criança, tá bom? De idade de pré-escolar ou escolar. Lanche da manhã, melancia, uma fatia média. Almoço, feijão, uma colher de sopa, bife, uma unidade pequena, cenoura cozida, 4 fatias, arroz, 4 colheres de sopa, beterraba cozida, 2 fatias, maçã para a sobremesa, meia unidade. Lanche da tarde, meio pão francês, margarina, meia colher de sobremesa, queijo Minas, 2 fatias. No jantar, macarrão ao sugo, 2 colheres de sopa, frango, meia sobrecoxa, brócolis, 2 colheres de sopa, pera, sobremesa, meia unidade. E a ceia, 1 unidade de iogurte. O intervalo entre uma refeição e outra deve ser de 2 ou 3 horas. E o consumo diário e variado de frutas, verduras e legumes, ótimas fontes de calorias, minerais, vitaminas hidrossolúveis e fibras. Pro que é vitaminas hidrossolúveis. Aí no livro de vocês vem explicando que são vitaminas solúveis em água, cujo excesso no corpo humano é eliminado pelo organismo. Bibliografia, Manual do Lanche, Departamento Científico de Nutrologia da SBP, Cardápio Ilustrado, fonte, Serviço de Nutrição e Dietética e Unidade Clínica de Cardiologia Pediátrica e Cardiopatias Congênitas do Adulto, do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP. E aí tem um símbolo, Magali 50 anos. Quem criou foi Souza, Maurício de Souza. Histórias clássicas, cardápio de um dia, idade pré-escolar e escolar, disponível no site, e o acesso foi feito em 21 de novembro de 2018. Seção mais diversão. Agora vamos começar a resolver. Na página 60, a segunda questão pergunta assim: copie o título do cardápio. Cardápio de um dia, idade pré-escolar / escolar. Terceiro, esse cardápio se destina à alimentação de quem? A alimentação de crianças em idade pré-escolar e escolar. Releia estes trechos. O esquema alimentar deve ser composto. Reticências. Cardápio de um dia. Reticências. Letra A. Qual é o nome deste sinal de pontuação? Asterisco. B. O que esse sinal indica nesse texto?
indica que há informação complementar na parte inferior do texto. Então, as outras opções, elas estão incorretas. Quinta questão. No centro do cardápio, há a imagem de uma personagem da Turma da Mônica. Letra A. Que personagem é essa? A Magali. B. Por que será que foi escolhida essa personagem e não outra? A principal característica da personagem é que ela gosta de comer e também a homenagem à personagem em razão aos 50 anos da sua criação. Vocês viram aí que depois da personagem eu coloquei I, mas a palavra é E. Então, vocês colocam a letra E e colocam um acento agudo, por favor. Sexta questão. Qual é o sentido da leitura deste cardápio? Sentido horário. Por que sentido horário? Sentido horário, gente, é aquele que segue o movimento dos ponteiros de um relógio. Já o anti-horário é o que segue o sentido inverso dos ponteiros, entendeu? Então, nesse cardápio, você percebe que ele vem seguindo, né, as refeições, vem seguindo a ordem que o relógio vai girando. Sétima questão. Qual é o formato do cardápio? O formato é de um círculo. Oitava questão. Há 3 blocos e cores. Letra A. Que cores são essas? Verde, roxa e rosa. B. Cada bloco de cor tem suas divisões. Aí tem a primeira pergunta. O que indica cada divisão? As divisões, cada uma indica as refeições do dia. A próxima. Cada bloco diz respeito a um período do dia. Relacione a cor com o período e as refeições correspondentes. Aí vocês vão preencher a tabelinha como a professora colocou aí para vocês, ó. A cor verde, ela significa o período da manhã e as refeições são café da manhã e lanche da manhã. A cor roxa significa o período da tarde e as refeições são almoço e lanche da tarde. A cor rosa significa o período da noite e as refeições são jantar e ceia. Nona questão. De acordo com o texto, as pessoas devem fazer 5 ou 6 refeições ao dia. Isso significa que há refeições que podem ser eliminadas. Letra A. Quais são elas? É possível, gente, eliminar uma dessas refeições. O lanche da manhã, o lanche da tarde ou a ceia. Letra B. Por que há desenhos acompanhados de cada refeição? Aí vocês têm que perceber o tamanho do círculo destinado a cada uma delas. São as refeições com a fatia mais fina do círculo e em cor mais forte em relação às refeições principais. Então, a gente observa que a fatia que é mais fina e que tem a cor mais forte é porque ela não é a principal, né, na verdade. Ela é a que pode ser substituída. 10ª questão. Observe essa fatia do lanche da tarde. Tem o pão francês, que é meia unidade, margarina, meia colher de sobremesa, queijo Minas, 2 fatias. E o lanche da tarde. Letra A. Qual é a função do texto escrito? Listar os alimentos que devem ser consumidos nessa refeição.
Letra B. Porque há desenhos acompanhando cada refeição. Os desenhos, eles exemplificam alguns alimentos que devem ser consumidos em cada refeição. Sua função é ilustrativa, ou seja, representar visualmente o que está sendo listado por meio das palavras. É bom porque já facilita, né, a nossa comunicação e entendimento. Vamos agora para a página 62. 11º. Leia agora um texto explicativo sobre o cardápio. Que tal equilibrar a alimentação com a ajuda da Magali? No Dia Mundial da Saúde e Nutrição, você pode conferir as dicas da nossa embaixadora da alimentação equilibrada. Uma das personagens mais amadas e divertidas de Maurício de Souza, a Magali, completa 50 anos em 2014. Então hoje ela já está com mais de 50, né, gente? A primeira tirinha da Magali foi publicada em janeiro de 1964. Conhecida pelo seu apetite insaciável e por adorar melancias, a Magali celebra seu educação alimentar. A Maurício de Souza Produções e o meu Pratinho Saudável se uniram para levar às famílias informações sobre a alimentação. De acordo com a metodologia do Meu Pratinho Saudável, que tem o apoio científico do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, um lanche equilibrado é aquele que contém um alimento de cada grupo, como carboidratos, proteínas, frutas e hortaliças, e alimentos fontes de cálcio, como por exemplo leites e derivados. Para garantir adequado às crianças. Agora vamos para a letra A. Qual é a justificativa para a escolha da Magali como embaixadora da alimentação equilibrada? Pois ela tem um apetite insaciável, adora melancias e está celebrando o 50º dessa personagem. B. De acordo com o texto, o que é uma alimentação equilibrada? É uma alimentação variada em que estão presentes alimentos de cada grupo alimentar. C. Pode-se dizer que o cardápio de um dia propõe uma alimentação equilibrada. Por quê? Esta resposta é pessoal. Você vai pensar e vai escrever aí, tá bom? Na página 63, vocês têm assim, ó, um texto puxa-texto. Leia outro cardápio. O cardápio aí no vídeo, ele tá bem pequenininho, mas só que eu só coloquei para vocês saberem, né, de qual página se tratava. Vocês podem estar acompanhando pelo próprio módulo de vocês. Cardápio semanal, de 28 de março de 2017 a 1º de abril de 2017. Refeição: café da manhã, almoço, sobremesa, lanche, jantar e sobremesa. Então, vocês observam aí que a primeira coluna ele vem especificando os tipos de refeições. Nas próximas colunas, cada uma vai ser referente a um dia da semana: segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E nas linhas, eles vão especificar o café da manhã específico de cada dia desse da semana, certo? Daí vocês podem ler ele com bastante calma. Atenção! Esse cardápio foi elaborado para uma família específica, ou seja, ele não vale para todos. É preciso que o profissional da saúde avalie a pessoa ou a família para poder elaborar o cardápio mais adequado. Ou seja, esse cardápio aí, ele equivale e pode funcionar para todas as famílias brasileiras? Não. Ele aí fez este cardápio para uma família específica. Na página 64, vamos iniciar nossa atividade. Segunda questão: qual é o título desse cardápio? Cardápio semanal. Terceiro: o que significa a palavra semanal no título? Significa que o cardápio foi elaborado para uma semana. Ou seja, eles vão ficar o ano todo com esse cardápio? Não, aí foi respectivo a somente uma semana. Quarta questão: o cardápio foi elaborado para um período específico? Que período é esse?
O cardápio foi elaborado para a semana de 28 de março de 2017 a 1º de abril de 2017. Dia 1 ou dia 1º. Dia 1 ou dia 1º? Perdão, uma pergunta, né? Em língua portuguesa, o dia que inicia o mês é nomeado como primeiro. Para os demais dias, usa-se o numeral cardinal. Dia 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Quinta questão. Assinar os elementos presentes nesse cardápio. Vocês vão assinar nome dos dias da semana, nomes das refeições, ilustrações de alimentos e horários das refeições. Eu coloquei aí somente esses dois aí no quinto, mas vocês vão também marcar a ilustração de alimentos, que está na segunda coluna, e o horário das refeições. Sexta questão. O cardápio tem por função listar os alimentos recomendáveis para cada refeição. Sétima questão. Esse cardápio está no formato de tabela, ou seja, as informações estão dispostas em linhas e colunas. Pinte a linha de café da manhã de amarelo e a coluna de quarta-feira de verde. Então, essa atividade, o objetivo é vocês identificar a linha e a coluna. Vocês vão identificar e vão pintar, tá certo? Próxima questão. Para ler esse cardápio, é preciso cruzar informações. Por exemplo, qual é a refeição indicada para o jantar da segunda-feira? Arroz, torta de peixe, feijão preto com legumes, salada de brócolis, aipim-pirão. Nona questão. Observe a coluna com o nome das refeições. Letra A. Quantas e quais são as refeições indicadas para serem feitas em um dia? São indicadas 6 refeições: café da manhã, almoço e sobremesa, lanche da tarde, jantar e sobremesa. Letra B. Entre essas refeições, quais são as principais e quais são as pequenas refeições? Anote no quadro. Principais refeições é o café da manhã, almoço e jantar. Pequenas refeições, lanche da tarde e sobremesa. 10ª questão. Leia a linha do café da manhã. Refeição de segunda, aí tem o café da manhã de segunda até a sexta-feira. Vocês podem ler aí. Segunda-feira, suco de goiaba, leite, pão integral com queijo branco. Terça, suco de caju, uma fatia de pão com requeijão, café, uma fatia de bolo de maçã. Quarta-feira, suco de manga ou leite, pão tipo bisnaguinha com requeijão e maçã. Quinta-feira, limonada, leite, um ovo mexido, uma fatia de pão, uma porção de frutas com farelo de aveia. E sexta-feira, suco de acerola, café, uma tapioca com queijo branco, café com leite e pera. Letra A. O que há em comum entre os alimentos indicados para o café da manhã? Em comum há a presença de uma ou duas bebidas, que é o café, leite ou suco, e um tipo de pão, francês, integral, torrada ou tapioca, acompanhados de frios, queijo ou requeijão e ovo. Letra B. Nesse cardápio, faltam 2 dias da semana para completar a semana. Quais são eles? O sábado e o domingo. Letra C. Por que você acha que não aparecem esses 2 dias? Justifique sua resposta. Eu coloquei aí uma opção para vocês responderem. É possível que essa família não faça todas as refeições em casa ou que tenha uma flexibilidade maior com as refeições. Cardápio, gente, ele é um gênero textual que tem por objetivo indicar os alimentos a serem consumidos em uma determinada refeição. Eu espero que vocês tenham compreendido. Beijos e a página 66 é com vocês. Variação linguística, palavras com EI. Beijos e não se esqueçam da atividade. Até mais!